O vento varria o deserto como uma fera cansada. A poeira dançava no ar e o sol caía pesado sobre as tábuas secas da pequena estação de trem de Dry Creek. No chão, um homem segurava um envelope amassado, as bordas sujas, o selo quase apagado. Dentro, havia o recibo de $5. Tudo o que restava do que ele acreditava ser esperança. O nome dele era Elias Bon. Um fazendeiro de 30 e poucos anos, rosto queimado de sol, olhar duro. A vida o havia esvaziado por dentro, a seca, as dívidas, a solidão. E naquele dia, ele esperava uma coisa que ninguém da cidade acreditava que daria certo, sua noiva comprada por correspondência. Um trem assobiou ao longe, cuspindo fumaça e lembranças. Os curiosos se reuniram, rindo, cochichando. Lá vem o herói da fazenda morta! Zombou um dos homens no balcão da estação. Elias não respondeu. Apenas ajeitou o chapéu e esperou. Quando a locomotiva parou, desceu uma mulher. Magrela, coberta de poeira, com um vestido simples e uma mala pequena. Os cabelos castanhos caíam soltos, e havia algo nos olhos dela, um tipo de coragem silenciosa. O nome no bilhete dizia Clara Mayfield. Mas ninguém ali acreditava que aquela mulher valesse 5 centavos, quanto mais $5. Ela olhou para Elias. O senhor é o senhor Bon? Ele assentiu, seco. Sou. E você deve ser a noiva. Um silêncio cortou o ar. O vento assobiou entre as ripas do telhado. Ela respirou fundo e estendeu a mão. Sou a mulher que o senhor comprou. Mas não sou o que esperava encontrar. As risadas ao fundo aumentaram. Elias ficou imóvel. Então o que é você, afinal? Ela o encarou firme. Sou o que o destino mandou, quando ninguém mais quis vir. Por um instante, o tempo parou. O barulho do trem se afastando parecia um relógio quebrado. Elias não sabia se ria ou se gritava. Mas havia algo no olhar dela, uma força serena, uma luz cansada, que o fez calar. A viagem até a fazenda foi longa. O cavalo puxava a carroça com dificuldade pela estrada seca. Clara observava o horizonte, o sol queimando as montanhas distantes. O senhor vive sozinho há muito tempo? Perguntou, tentando quebrar o silêncio. Elias respondeu sem olhar para ela. Desde que a febre levou minha mulher e o bebê. Ela baixou o olhar, sentindo o peso da dor que ele carregava no tom da voz. Quando chegaram, a fazenda parecia um cemitério de madeira. As cercas caídas, o poço seco, o estábulo vazio. Mas no meio daquilo, havia um pedaço de vida, uma macieira pequena, lutando contra o vento. Clara desceu e tocou as folhas. Ela ainda tenta viver, murmurou. Elias a olhou pela primeira vez com algo além de desconfiança. Mas vai morrer. Como o resto. Ela sorriu de leve. Então o senhor me trouxe para enterrar ou para plantar? A pergunta o atingiu fundo. E ele não respondeu. Naquela noite, o silêncio da casa era tão espesso quanto a poeira. Clara dormia no quarto ao lado, e Elias, sentado à mesa, olhava para o recibo amassado. $5. 5 pedaços de esperança. Lá fora, o vento aumentava, e uma porta rangeu. Ele ouviu passos leves. Clara surgiu, com uma lamparina nas mãos. Não consigo dormir. Parece que a casa geme com o vento. Elias levantou os olhos. Ela geme porque lembra de quem já viveu aqui. Clara se aproximou, devagar. Então talvez precise de novas memórias. Por um instante, os dois ficaram frente a frente, iluminados pela chama trêmula. Havia um cansaço bonito nela, uma dor que combinava com a dele. E pela primeira vez em anos, Elias sentiu algo quente dentro do peito. Não era amor. Era possibilidade. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um grito ecoou do lado de fora. O cavalo relinchava, e alguém chutava o portão. Elias correu, pegando o rifle. Quando abriu a porta,
viu 3 homens montados, rostos cobertos, lanternas acesas. Um deles gritou: "Bom! Ou paga o que deve, ou a próxima visita é com fogo." Clara apareceu atrás dele, segurando a lamparina com as mãos trêmulas. Elias gritou de volta: "Já disse que preciso de tempo." O homem riu. "O tempo acabou, fazendeiro. A próxima lua vai iluminar as cinzas da sua casa." O som dos cavalos se afastando ficou preso no vento. Claro olhou com medo, mas também com algo mais. Determinação. "Quem são eles?" perguntou. Elias respondeu com a voz dura: "Homens a quem vendi o futuro da fazenda, e talvez o meu." Ela ergueu o queixo. "Então vamos começar a trabalhar amanhã." Ele a olhou, confuso. "Trabalhar? Não há nada para salvar." Clara respirou fundo. "Há sempre algo. Até um solo seco pode esconder sementes." O fogo da lamparina refletia nos olhos dela. E, pela primeira vez em muito tempo, Elias Bom quis acreditar em alguma coisa. O sol nasceu sem pressa sobre Dry Creek, tingindo o céu com tons de ferrugem e ouro velho. O vento soprava o mesmo pó do dia anterior, como se o tempo naquele pedaço de deserto tivesse parado há anos. Clara acordou antes de Elias. O galo ainda dormia, o silêncio era tão pesado que dava para ouvir o estalar da madeira no teto. Ela vestiu o mesmo vestido simples da viagem, amarrou o cabelo e saiu devagar para o quintal. O chão rachado cortava a sola dos pés, mas ela não ligava. De joelhos, tocou a terra seca. Fechou os olhos e murmurou, como quem reza para um passado esquecido: "Por favor, me deixa começar de novo." Na varanda, Elias observava. Braços cruzados, expressão indecifrável. Não sabia o que pensar daquela mulher. Não parecia frágil o suficiente para ser salva, nem forte o bastante para salvá-lo. Mas havia algo nela, uma fé silenciosa, uma teimosia bonita, que fazia a casa parecer menos vazia. Ele pigarreou: "A terra tá morta, Dona Clara. Não adianta rezar para ela." Ela olhou por cima do ombro, com um meio sorriso. Nem toda terra morta deixa de escutar. Às vezes ela só espera alguém que fale a língua certa. Elias franziu o senho, sem saber se ria ou se irritava. "E você fala a língua da terra?" Clara respondeu, sem hesitar. "Falo a língua da perda." Dá quase no mesmo. O silêncio entre eles ficou espesso. Elias desviou o olhar, mexendo no balde vazio perto do poço. "Os cobradores voltam na próxima lua cheia. Se eu não pagar, eles queimam o que sobrar." Clara se levantou, limpando as mãos na saia. "Então temos uma lua para fazer essa terra voltar a respirar." Ele balançou a cabeça, descrente. "Você fala como se tivesse esperança." Ela sorriu, triste. "É a única coisa que ainda não me tiraram." Mais tarde, enquanto Elias saía para tentar caçar algo, Clara ficou sozinha. Explorou a casa, caminhando devagar pelos cômodos cobertos de poeira. Cada canto parecia guardar um fantasma. Um par de sapatinhos infantis sobre a lareira. Um retrato emoldurado de uma mulher de cabelos loiros, a falecida esposa. Clara tocou a moldura com delicadeza. "Ela devia ser boa", sussurrou. O som da própria voz ecoou vazio. No quarto, encontrou uma caixa de madeira embaixo da cama. Dentro, havia papéis velhos, contas, recibos e uma pilha de cartas queimadas. A borda de cada uma estava chamuscada, como se alguém tivesse tentado apagar o passado com fogo. Mas algumas palavras ainda podiam ser lidas. "Não posso viver sem você. Meu coração ficou naquele trem. Me perdoe, Elias." Clara prendeu a respiração. As cartas não eram da esposa morta. Eram de outra mulher. Um arrepio percorreu suas costas. Ela guardou tudo de novo, cuidadosamente, mas o barulho do assoalho denunciou o movimento. Elias apareceu na porta, rifou no ombro, olhar tenso. "O que você tá fazendo aí?"
Clara se virou rápido. Nada, só arrumando as coisas. Ele olhou para o chão, viu um pedaço de papel queimado escapando da caixa. Os olhos endureceram. Nunca mexa nas minhas lembranças, ouviu. Clara recuou, assustada. Eu não sabia. Ele respirou fundo, o rosto contraído de raiva contida. Tem coisa que é melhor continuar morta. E saiu, batendo a porta. O dia se arrastou. Clara tentou fingir que nada havia acontecido. Fez pão com o pouco de farinha que restava, limpou a casa, deu água ao cavalo. Mas dentro dela, uma chama começou a acender. Algo naquela dor de Elias espelhava a dela. Ele fugia de lembranças, ela fugia de pecados. Quando a noite caiu, Clara saiu até o poço e acendeu uma lamparina. De dentro da saia, tirou uma carta dobrada, já amarelada pelo tempo. A caligrafia era fina, mas a tinta desbotada ainda contava sua história. Ela começou a ler em voz baixa, as palavras tremendo no ar frio. Querida mãe, sei que o senhor me odeia por ter fugido. Mas eu não podia mais viver naquela casa depois do que aconteceu com o papai. Não quero dinheiro, só quero um lugar onde o meu nome não doa. Estou indo para longe, talvez o oeste me aceite melhor que vocês. Lágrimas escorreram silenciosas. Clara dobrou a carta, respirou fundo e a colocou sobre a chama da lamparina. O papel se curvou, ardendo devagar, até virar cinza. Atrás dela, uma voz grave soou. Quantas cartas você já queimou na vida? Ela se virou, Elias estava ali, observando. Ele se aproximou, devagar. Via a fumaça daqui. Clara tentou disfarçar. Era só lixo. Ele a encarou, firme. Mentira. Era passado. Ela mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas. Todos nós temos algo que queremos apagar. Elias respondeu, amargo. E todos pagamos o preço de lembrar. O vento soprou mais forte. A chama da lamparina quase apagou, mas não apagou. Elias ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse algo que Clara não esperava ouvir. Se quiser ficar aqui, precisa ser honesta comigo. Quem é você de verdade? Clara olhou nos olhos. Havia medo ali, e coragem. Sou alguém que também perdeu tudo. E talvez por isso, eu saiba o que essa terra sente. Ele deu um meio sorriso, cansado. Então somos dois. Os dois ficaram em silêncio, olhando a chama dançar no vento. E, naquele instante, mesmo sem confiar um no outro, algo mudou. A poeira parecia menos cruel. O ar, menos pesado. Dois estranhos marcados pela dor, começavam a respirar o mesmo ar. Horas depois, quando já estavam recolhidos, Elias deitou sem dormir. O som do vento batendo na janela parecia um coração cansado batendo devagar. Ele pensou nas cartas queimadas, em Clara, e no olhar que ela tinha, um olhar que escondia mais do que revelava. Do outro lado da parede fina, Clara também não dormia. Virada para o teto, segurava algo escondido sob o travesseiro. Um medalhão de prata, gravado com o nome Samuel. Ela o apertou com força, sussurrando no escuro. Eu prometi que ia recomeçar, por nós dois. E lá fora, no horizonte, uma nuvem negra se formava. Sinal de chuva, ou de tempestade. A manhã nasceu pesada, o céu encoberto por nuvens que pareciam carregar segredos. Clara acordou com o barulho do vento assobiando pelas frestas da janela. Do lado de fora, Elias já estava de pé, consertando a cerca quebrada. Cada martelada soava como um protesto contra o destino. Ela o observava em silêncio. O jeito como ele movia os ombros, o olhar firme mesmo no cansaço, havia algo de triste e belo naquela solidão. Mas ela não podia se deixar levar. Não depois de tudo que prometeu. Dentro do bolso do vestido, o medalhão de prata pesava como um segredo vivo. Ela o tirou devagar e abriu. Lá dentro, uma miniatura de retrato, um menino de olhos claros, riso inocente.
O nome gravado atrás, Samuel Mayfield, 1887. Ela passou o polegar sobre a imagem e sussurrou. Mamãe ainda tá tentando, meu amor. Uma lágrima escorreu, mas ela a limpou rápido. O vento do oeste não perdoava fraquezas. Elias entrou na casa suado, tirando o chapéu. O poço tá quase seco. Se não chover logo, nem o cavalo aguenta mais. Clara respondeu sem olhar. Talvez a terra esteja esperando o senhor parar de desistir dela. Ele bufou, amargo. Você fala bonito para quem chegou ontem. Ela ergueu o olhar, firme. E o senhor fala como quem já morreu há muito tempo. O silêncio entre eles foi cortante, mas não cruel. Era o tipo de silêncio que diz a verdade. Elias se sentou, exausto, passando a mão pela barba. A última chuva caiu há 2 anos. Desde então, só perdi coisa. Clara respondeu baixinho. Perder não é o mesmo que desistir. Ele a olhou, curioso. E o que você perdeu, Dona Clara? Ela hesitou. O medalhão frio queimava entre os dedos. Tudo que dava sentido ao meu nome. Antes que ele pudesse perguntar mais, o som de cascos ecoou no horizonte. Elias correu até a janela. Droga, são eles. 3 cavaleiros se aproximavam, levantando poeira. Clara viu o medo nos olhos dele. Os cobradores? Ele assentiu, pegando o rifle. Se esconder, agora. Ela ficou parada. Não vou me esconder. Eles são perigosos. E eu já vivi o bastante com homens perigosos para saber quando não devo fugir. Elias a encarou, por um segundo, pensou em gritar. Mas havia algo em Clara, uma firmeza serena que o calou. Ele apenas disse. Então fica atrás de mim. Os homens pararam diante da casa. O líder, um sujeito alto, barba grisalha, olhar cruel, desmontou do cavalo com um sorriso debochado. Bom! Que bom ver que ainda tá respirando. Elias manteve o rifle firme. Disse que preciso de tempo. O homem riu. Tempo não se bebe, bom. Nem se come. A terra não paga dívida. Clara deu um passo à frente, a voz calma mais firme. E se a dívida fosse paga de outro jeito? O homem a olhou de cima a baixo, surpreso. E quem é você, mocinha? A mulher dele. Ele riu alto, cuspindo no chão. Por $5, ouvi dizer. Elias ficou tenso. Clara, no entanto, manteve o queixo erguido. $5 podem comprar uma mulher, mas não a coragem dela. O riso morreu. O homem se aproximou, o olhar escurecendo. Coragem não paga conta, querida. Ela respondeu, firme. Mas pode salvar uma vida. Elias interveio. Basta. Deixem minha fazenda. Vocês terão o dinheiro. O homem o empurrou. Tem uma semana, bom. Depois disso, o vento vai cantar nos escombros. E se foram, levando a ameaça no som dos cascos. Quando o pó assentou, Elias largou o rifle e se virou para Clara. Você é louca! Eles poderiam ter te machucado. Clara respondeu, firme. E o senhor acha que eu nunca fui machucada antes? Ele a olhou, sem saber o que dizer. O fogo nos olhos dela o desarmava mais do que qualquer arma. Ela respirou fundo. Se eles vão voltar em uma semana, temos 7 dias para salvar essa terra. E o senhor vai me ajudar. Elias riu, cansado. Com o quê? O vento não planta e o sol só queima. Clara foi até a cozinha, pegou um pequeno saco com sementes antigas e colocou sobre a mesa. Essas são sementes de feijão. Encontrei no celeiro, escondidas num pote de barro. Ele olhou, surpreso. Essas coisas estão mortas há anos. Vamos ver se elas lembram de viver. O jeito que ela falava fazia parecer possível. Por um instante, Elias quis acreditar que o mundo ainda podia mudar.
À noite, depois de cavarem o solo duro juntos, Clara se afastou até o poço. Um medalhão pendia em seu pescoço, refletindo o luar. Ela o abriu novamente, e o rosto do menino parecia brilhar na penumbra. O som distante de um coiote ecoou entre as colinas. Elias se aproximou. Quem é o garoto? Ela congelou. Por um momento, o tempo parou. Mas então ela respondeu, devagar. Meu filho. Ele sentiu um nó na garganta. E onde ele está? Clara fechou o medalhão. Em um lugar que o vento não alcança. Elias não perguntou mais nada. O jeito que ela falou, calmo, mas quebrado, dizia tudo. A dor dela era antiga, como a seca. Os dois ficaram lado a lado, olhando o céu estrelado. O vento soprava mais frio. Elias disse, quase num sussurro. Se chover, talvez a gente tenha uma chance. Clara respondeu, firme. Vai chover. O oeste nunca esquece quem tenta de novo. Horas depois, enquanto todos dormiam, uma nuvem rasgou o céu. Um raio iluminou a fazenda, seguido de um trovão distante. As primeiras gotas caíram lentas, tímidas, depois rápidas, famintas. Clara acordou com o som da chuva batendo no telhado. Correu para fora, rindo, deixando a água lavar o rosto e o passado. Elias saiu logo atrás, sem acreditar. A terra, pela primeira vez em 2 anos, respirava. Os dois se olharam sob a tempestade, molhados, exaustos, vivos. E ali, no meio do barro e da chuva, Elias Bom percebeu algo que não sentia desde a morte da esposa. Esperança. A chuva não durou mais que 1 hora. Mas foi o bastante para transformar o pó em cheiro de vida. O chão, antes rachado, agora brilhava como se tivesse lembrado o que era ser terra. Elias Bom saiu cedo, botas afundando no barro, os olhos atentos. Clara vinha logo atrás, o vestido molhado colando nas pernas, o cabelo solto no vento. Ambos pararam diante da plantação recém-nascida. Minúsculas folhas de feijão rasgavam o solo, frágeis, mas vivas. Elias ajoelhou, tocando o broto com cuidado. Por um instante, o velho fazendeiro parecia menino de novo. Eu achei que nunca mais ia ver isso, murmurou. Clara se ajoelhou ao lado dele. A terra só precisava de alguém que acreditasse nela outra vez. Ele olhou para ela, com o rosto cansado, mas o olhar aceso. Talvez o mesmo sirva para a gente. Clara sorriu de leve, desviando os olhos. Ela sentia o coração bater mais rápido, mas sabia, não podia se permitir sonhar. Ainda não. Durante os dias seguintes, os dois trabalharam lado a lado. O sol voltou, forte, mas a chuva havia deixado umidade suficiente para o milagre continuar. Elias reforçava a cerca, Clara cuidava das sementes, cozinhava, costurava e ria, sim, ria, coisa que não se ouvia naquela casa há anos. Os vizinhos começaram a notar. Gente que antes zombava de Elias, agora observava com inveja. Dizem que a terra do bom voltou a dar fruto. Deve ser bruxaria daquela mulher nova. As vozes corriam pela vila, carregadas de veneno. Mas Elias não ligava. Nem Clara. Trabalhavam como se o resto do mundo tivesse deixado de existir. Numa tarde, enquanto Clara varria o alpendre, viu um cavaleiro se aproximando pela estrada. Não era cobrador, vinha devagar, sem pressa, com um chapéu grande e uma cicatriz atravessando o rosto. Quando parou diante da cerca, tirou o chapéu e falou com voz rouca. Boa tarde, senhora. O senhor bom está? Clara estreitou os olhos. Quem pergunta? Nome é Silas Crane. Trabalho com quem cobra dívidas. O coração dela gelou. Ele não está. Pode deixar seu recado. Silas sorriu torto. O recado é simples, a dívida vence amanhã. E quem manda cobrando desta vez, não aceita desculpa nem choro. Ela sentiu as pernas tremerem. Quem manda agora? Silas se inclinou sobre a cela e disse baixo, quase sussurrando.
O próprio Caleb Ward. Clara empalideceu. Aquele nome fazia o sangue dela congelar. À noite, Elias voltou e percebeu que algo estava errado. Clara estava sentada no escuro, as mãos apertando o medalhão. O que aconteceu? Ela levantou os olhos, tensos. Vieram avisar. A dívida vence amanhã. E, o homem que vem cobrar é Caleb Ward. Elias ficou imóvel. O nome parecia ter peso. Ward, o banqueiro. Ela assentiu. Ele respirou fundo, raivoso. Aquele maldito é dono de metade do oeste. Se ele vier, não quer só o dinheiro. Quer a terra. Clara murmurou, com voz trêmula. E talvez queira mais do que isso. Elias percebeu o medo real nos olhos dela. Você o conhece? Ela hesitou. O silêncio doeu. Por fim, respondeu. Conheci. E ele é o tipo de homem que não esquece uma mulher que o desafiou. Elias se aproximou devagar. O que ele te fez, Clara? Ela virou o rosto, lágrimas brotando sem permissão. Ele tirou tudo de mim. Até o meu filho. O mundo de Elias pareceu parar. O som do vento do lado de fora ficou distante. Clara respirou fundo, tremendo. Samuel era filho dele. Mas quando eu quis fugir daquela vida, ele mandou que levassem meu menino. Disseram que o mandaram para longe, para um internato, mas nunca mais tive notícia. Elias se sentou, sem dizer nada. As palavras pareciam pedras. E você acha que ele ainda está vivo? Ela segurou o medalhão contra o peito. Enquanto eu respirar, sim. O amanhecer chegou com o som distante de cavalos. 5 homens vinham na direção da fazenda, guiados por Caleb Ward. Um homem alto, elegante, terno cinza, botas pretas reluzindo no barro. Os olhos frios, como se nunca tivessem conhecido o sol. Clara o viu de longe e o corpo inteiro dela travou. Elias pegou o rifle. Fica atrás de mim. Mas Clara deu um passo à frente. Não. É comigo. Ward desmontou, o sorriso perigoso. Ora, se não é minha pequena Clara. Ela cerrou os punhos. O senhor perdeu o direito de me chamar assim no dia em que me tirou tudo. Ele riu baixo. Eu não tiro, Clara. Eu compro. Como esse fazendeiro fez com você. Elias deu um passo adiante, furioso. Mais uma palavra, e eu juro que... Ward levantou a mão, cortando o ar. Calma, bom. Negócios. Só negócios. Me deve $400. Pode pagar. Elias ficou em silêncio. Clara, então, falou. Dê-nos mais tempo. A terra voltou a dar fruto. Ward a olhou com um tipo de prazer cruel. Você sempre acreditou que podia mudar o mundo, Clara. Mas o oeste não muda. Só engole os tolos. Ele se virou para os homens e ordenou. Se não pagarem até o pôr do sol, queimem tudo. E tragam a mulher comigo. O olhar dele cravou nela, frio e final. E então partiu. Deixando para trás o cheiro de perigo e o som da esperança sendo testada. Quando o sol começou a cair, Elias e Clara correram contra o tempo. Tentaram reunir o pouco que tinham, sacos de feijão, ferramentas, um cavalo magro. Mas sabiam que não seria o bastante. E no meio da correria, Clara parou, o rosto banhado de suor e lágrimas. Ele nunca vai parar, Elias. Nem que eu fuja, nem que a gente pague. Ele quer o que não pode ter. Elias a segurou pelos ombros, olhando firme. Então ele vai aprender que nem tudo se compra. E o sol se pôs. E o silêncio antes da guerra se instalou. Naquela noite, Clara e Elias esperaram. A lua subiu, redonda e branca, iluminando a plantação que crescia como promessa. O som de cascos ecoou no horizonte, eles estavam vindo. Elias armou o rifle. Clara apertou o medalhão.
2 corações, um segredo, e uma terra que finalmente voltava a viver. O vento sussurrou entre as folhas. A colheita começou. Mas ninguém sabia ainda o preço que seria pago. A noite caiu espessa, densa como fumaça. O vento parou. Nem os grilos ousavam cantar. Clara e Elias sabiam, o silêncio do oeste nunca vem sozinho. Elias caminhava de um lado para o outro com um rifle na mão, cada passo um rugido contido. Clara, sentada perto da lamparina, segurava o medalhão de prata entre os dedos, como se a fé tivesse forma. Eles vão vir antes da meia-noite, disse Elias, a voz firme mas cansada. Clara olhou. Então a gente espera acordado. Lá fora, o campo respirava sob a lua cheia. Os brotos de feijão se moviam com o vento, frágeis e valentes. Era a primeira vida que aquela terra via em anos, e talvez a última, se a noite terminasse mal. Pouco antes da meia-noite, o som veio. Cascos. Muitos. O chão tremia, e o ar cheirava a fumaça antes mesmo que o fogo fosse aceso. Clara levantou-se, o olhar duro. Elias foi até a janela. Chamas dançavam no horizonte, tochas se movendo como serpentes. Ward veio cumprir a promessa, murmurou Elias. Em poucos minutos, 6 homens cercaram a fazenda. Caleb Ward desceu do cavalo com o mesmo terno cinza, impecável. Nos olhos, um brilho doentio de quem achava que o mundo era propriedade. Elias bom! Gritou. Última chance! Entregue a mulher e o terreno, e sairá vivo. Elias deu um passo à frente na varanda, rifle em punho. Nem morto. Ward riu baixo, como quem saboreia o medo alheio. Como quiser. Queime tudo. O primeiro coquetel flamejante cruzou o ar. A varanda pegou fogo num estalo. Clara correu para buscar os baldes d'água, mas Elias a puxou pelo braço. Não. É perigoso. Ela se soltou com força. Perigoso é desistir. Correu para fora, o vestido rodando no vento, jogando água sobre as chamas. O calor era insuportável. Fumaça encheu os olhos dela, e a tosse rasgou o peito. Ward a observava, fascinado. Ainda a mesma tola corajosa, murmurou. Elias disparou. O tiro ecoou como o trovão. Um dos capangas caiu da cela. Ward se abaixou, furioso. Matem-no! O som dos disparos se misturou ao rugido do fogo. Faíscas subiam pro céu como estrelas apressadas. Clara se abaixou atrás de uma carroça, o rosto coberto de fuligem. Um medalhão pendia do pescoço, quente como ferro. Ela o agarrou e sussurrou. Samuel, me dá força. E então algo dentro dela quebrou, ou talvez se libertou. Correu de volta para casa, pegou o rifle reserva e, sem pensar, atirou. Um dos homens caiu. Elias olhou, surpreso. Santo Deus, mulher, onde aprendeu a atirar assim? Ela respondeu, ofegante. Com o homem que jurou que nunca ia me deixar sozinha. Por um segundo, o olhar dele se cruzou, e no meio do inferno, havia uma centelha de amor. Mas o inferno não esperou. Ward avançou até a cerca, gritando. Peguem a mulher! 2 capangas correram na direção de Clara. Elias tentou interceptar, mas um tiro atingiu seu ombro. Ele caiu de joelhos, o rifle escapando da mão. Clara gritou, correndo até ele. Elias! Ele segurou o ferimento, o sangue escorrendo quente. Vá embora! Corre, Clara! Eu não vou deixar você! É uma ordem! Ela hesitou, mas antes que pudesse decidir, um dos capangas a agarrou por trás. Ela lutou, gritando, chutando, arranhando. Ward se aproximou, calmamente. Eu disse que ela viria comigo. Clara cuspia raiva. Prefiro morrer. Então morra nos meus braços. Ward levantou a mão para bater nela, mas Elias, ensanguentado, puxou o gatilho de novo.
O tiro acertou o lampião na cerca. O fogo se espalhou, criando um muro entre eles. Ward recuou, gritando: "Vocês não vão escapar, bom! Essa terra vai virar cinza, e o vento levará o nome dela junto." Os homens se retiraram, levando a ameaça no som dos cascos. A fazenda queimava. O céu inteiro parecia chorar. Clara ajudou Elias a entrar na casa em chamas. Ele mancava, o rosto pálido. Ela o deitou na mesa e rasgou o tecido da camisa. O ferimento era fundo. "Preciso tirar a bala", disse ela. Ele segurou o punho dela, os olhos marejados. "Se eu não sair dessa, promete que continua." Clara chorava, limpando o sangue. "Não fala assim. Promete." Ela sentiu, a voz falhando. "Prometo." Com uma faca aquecida no fogo, ela fez o que precisava fazer. O grito dele cortou a noite. Mas o homem não morreu. E quando o sol começou a nascer, as chamas haviam se apagado. O celeiro estava destruído. Metade da plantação virara cinza. Mas havia algo de milagroso, alguns brotos de feijão ainda estavam de pé, verdes, queimados nas pontas, mas vivos. Clara ajoelhou na lama e começou a chorar. Não de dor, mas de teimosia. "Eles não vão nos tirar, Elias. Nem a terra, nem a fé." Ele, pálido, deitado na varanda que restava, sorriu fraco. "Você é fogo demais para esse lugar, Clara Mayfield." Ela olhou para ele, os olhos brilhando com o nascer do sol. "Então que o oeste aprenda a queimar comigo." O vento soprou, levando o cheiro de fumaça embora. A fazenda ainda vivia. E nas cinzas do inferno, nascia a promessa de algo novo. Mas o oeste nunca esquece. E Caleb Ward ainda não tinha perdido. O sol nasceu vermelho, como se o céu ainda estivesse sangrando pela noite anterior. A fazenda Bom era agora uma mistura de cinzas e fumaça. As cercas estavam carbonizadas, o celeiro em pedaços, e o cheiro de madeira queimada pairava no ar, pesado, triste, quase sagrado. Clara andava devagar entre o que restou. Os pés descalços levantavam poeira úmida e cinza. Cada passo doía, não por causa do chão, mas pelo que significava, tudo o que haviam construído em tão pouco tempo, destruído em uma noite. Elias estava dentro da casa, deitado na cama improvisada. O ombro enfaixado, o rosto pálido, mas vivo. Clara entrou e se aproximou dele. Ele abriu os olhos, devagar, e tentou sorrir. "Ainda estamos aqui, não estamos?" Ela assentiu. "A terra queimou, mas não morreu. E nem a gente." Elias olhou para ela, o rosto dela coberto de fuligem, mas o olhar cheio de luz. "Você devia ter fugido." Clara respondeu firme. "E deixado o oeste ganhar de novo?" "Não. A gente vai reconstruir." "Com o quê?" "Tudo que tínhamos virou pó." Ela colocou a mão sobre o peito dele. "O pó é só o começo de tudo que nasce." Nos dias seguintes, Clara trabalhou sozinha. Com as mãos, com os joelhos, com o que restou de força. Apagou brasas, recolheu pedaços, ergueu tábuas. E, à noite, cuidava de Elias, limpando o ferimento, trocando as faixas, lendo em voz alta o que restou de um velho jornal que encontrou no chão. O silêncio entre eles mudou. Já não era o silêncio da dor, era o silêncio de quem entende o outro sem precisar de palavras. Uma noite, enquanto Clara trocava o curativo, Elias perguntou baixinho: "Por que você ficou, Clara?" "Não devia nada a mim." Ela parou o que fazia, respirou fundo e respondeu: "Por que você acreditou em mim quando o mundo me chamava de mentira?" "Eu." Ele riu, fraco. "Eu só comprei uma esposa por $5. Ela olhou nos olhos dele, séria. "Não. Você comprou um recomeço. Só não sabia ainda." Elias desviou o olhar, com os olhos marejados. O orgulho dele era o último muro que o separava da vida. E aos poucos, aquele muro começava a ceder.
Na manhã seguinte, Clara foi até a plantação. O solo ainda fumegava, preto, úmido. Mas entre as cinzas, pequenos brotos insistiam em nascer. Ela ajoelhou, tocou um deles e sorriu. Você também sobreviveu, pequenino. De repente, ouviu um som atrás dela. Era o carteiro da vila, um homem idoso, chapéu puído. Senhora Bom. Ela levantou, surpresa. Sim. Trouxe uma correspondência. Veio de longe, com o nome de Mayfield. Clara congelou. O nome soou como um fantasma. Ela pegou o envelope com as mãos trêmulas. A letra era infantil. Mamãe. Estou bem. O homem ruim não me vê mais. Um senhor bondoso me trouxe para um lugar com árvores e um rio. Eu rezo toda noite para a senhora me achar. Com amor. Samuel. As pernas dela fraquejaram. Ela caiu de joelhos, o papel contra o peito. Lágrimas molharam a terra. O coração dela, que por tanto tempo só batia por dever, voltou a bater por esperança. Elias, vendo de longe pela janela, sentiu algo dentro dele despertar também. O rosto dela, banhado de sol e lágrimas, era a coisa mais viva que já viu desde a morte da esposa. Naquele instante, ele entendeu. Deus ainda estava ali. Só esperava eles se levantarem. À tarde, Clara correu até ele com a carta nas mãos. Elias, é o Samuel. Ele tá vivo. Elias tentou se sentar, ignorando a dor. Ela leu o bilhete em voz alta. Ele sorriu, fraco, mas sincero. Então ainda temos algo para lutar. Eu preciso achá-lo. Ele tá em algum lugar no norte. Eu sei. Elias respirou fundo. O Ard nunca vai deixar. Se souber, ele vem atrás de novo. Ela apertou a carta. Então ele que venha. Mas desta vez, não vai nos encontrar sozinhos. O modo como ela disse nos soou diferente, como se não fosse mais só um acordo de sobrevivência, mas uma promessa. No terceiro dia, Elias conseguiu se levantar. O ombro ainda doía, mas o olhar estava firme. Os dois começaram a reconstruir o celeiro juntos. Trabalhavam calados, mas em cada martelada havia um tipo de amor que não precisava de palavras. Durante o trabalho, Elias parou por um instante, olhando para o horizonte. Sabe o que eu acho, Clara? O quê? Acho que Deus tem um jeito estranho de salvar a gente. Ela sorriu. Talvez ele só mande as pessoas certas quando a gente já parou de pedir. O sol batia nos cabelos dela, dourando tudo ao redor. Elias ficou olhando, perdido, e pensou. Ela não é o que o destino mandou. É o que o destino poupou para mim. À noite, sentados na varanda reconstruída, Clara olhou para o céu cheio de estrelas. Elias, e se eu nunca achar o Samuel? Ele respondeu sem hesitar. Então ele vai achar você. Gente boa sempre se encontra no fim do caminho. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Pela primeira vez, ele não se afastou. O vento soprava leve, o cheiro da terra úmida voltava a dominar o ar. E pela primeira vez, o oeste parecia menos cruel. Mais longe dali, numa casa luxuosa de paredes frias, Caleb Ward recebia uma carta de um de seus homens. O menino foi visto. O nome dele é Samuel Mayfield. Está no norte, em uma cidade chamada Silver Creek. Ward sorriu devagar, o olhar frio como o ferro. Então ela ainda o procura, perfeito. Na fazenda, Clara dormia com o medalhão sobre o peito, sonhando com o rosto do filho. Elias a observava em silêncio, o coração apertado, de amor, de medo, de gratidão. Ele sabia que o oeste não perdoa quem sonha alto demais. Mas, pela primeira vez, ele estava disposto a lutar por algo que valia mais do que a própria vida. E do lado de fora, o vento sussurrava entre as folhas jovens dos feijoeiros. Nem toda semente morre no fogo. O sol nascia como uma fornalha, e o céu era uma chama sem nuvem.
Elias Bom apertou a correia da sela, o ombro ainda latejando. Clara observava, dobrando cuidadosamente a carta de Samuel e guardando-a dentro do medalhão. Tem certeza disso? Ele perguntou. Ela olhou para o horizonte, o deserto se estendia como um mar de fogo. Meu filho tá vivo, Elias. Eu não vou morrer aqui sabendo que ele tá sozinho lá fora. E assim partiram, deixando para trás a fazenda ainda coberta de cinzas, mas com brotos verdes surgindo entre elas, como um lembrete de que a esperança não se apaga, só espera. O cavalo avançava devagar, as patas afundando na areia quente. O vento soprava seco, arrancando pedaços de memória do caminho. Nenhum deles falava por um bom tempo. Até que Elias quebrou o silêncio. Silver Creek fica a 3 dias de viagem, se o cavalo aguentar. Mas Ward vai saber que você se mexeu. Clara respondeu, olhando o deserto. Então ele que venha. Não sou mais a mulher que ele deixou para morrer. Ao cair da tarde, acamparam perto de um riacho raso. Clara acendeu uma fogueira, o crepitar das chamas misturando-se ao som distante dos coiotes. Elias, sentado ao lado, limpava o rifle com movimentos lentos, metódicos. Ele olhou para ela, iluminada pela luz do fogo, os olhos firmes, mas cheios de saudade. Como era Samuel? Perguntou, baixo. Clara sorriu com dor. Tinha o riso mais barulhento do mundo. Gostava de correr na chuva. E dizia que queria ter um cavalo branco, igual ao do pai dele. Elias hesitou. E o pai dele? Ela completou, firme. Era Caleb Ward. O silêncio caiu como pedra. O fogo estalou alto, como se quisesse quebrar o peso da revelação. Clara continuou. Quando descobri que ele nunca ia me deixar em paz, fugi com Samuel. Achei que podia me esconder, começar de novo, mas ele nos achou. Eu mal tive tempo de correr. Lembro só da poeira, dos gritos, e depois, o vazio. Elias a olhou com compaixão. Você acha que o menino sabe quem o pai é? Espero que não. Espero que ele só lembre que a mãe nunca parou de procurar. O fogo iluminava o rosto dela, e Elias pensou que nunca vira algo tão forte e tão bonito. Não era beleza de aparência, era o tipo que só o sofrimento sabe moldar. Na manhã seguinte, continuaram. O deserto se abriu em vales e pedras. Às vezes, viam carcaças de cavalos velhos, lembranças mudas de outros que tentaram atravessar. Clara mantinha os olhos fixos adiante, mesmo quando o sol queimava a pele e o vento cortava os lábios. No segundo dia, Elias começou a mancar. A ferida do ombro infeccionava, e o suor escorria em gotas pesadas. Clara o ajudou a descer do cavalo. Você precisa descansar. Não posso. Se pararmos, perdemos tempo. E se morrer, eu perco você. A frase escapou dela como um segredo. Elias a olhou, o deserto inteiro parecia ter parado de respirar. Você me perderia? Ela desviou o olhar, fingindo mexer no cantil. Perder mais alguém é algo que eu não aguento mais. Ele sorriu de leve, apesar da dor. Então acho que vou tentar continuar vivo. À tarde, chegaram a uma vila pequena no meio do nada. O letreiro dizia Silver Creek, 12 milhas. Pararam numa pensão velha, onde o ar cheirava poeira e café queimado. Uma senhora gorda, de avental, os atendeu com desconfiança. Quartos são $2 por noite. Clara contou as moedas, mal tinham isso. Elias colocou $1 a mais sobre o balcão. O resto, pago com trabalho. A mulher deu de ombros. Desde que não tragam problema pra cá. Mal sabiam ela que o problema já vinha atrás. Enquanto Elias dormia, Clara desceu até o salão da pensão. Pegou uma folha de papel, uma pena velha e escreveu uma carta para o endereço do bilhete de Samuel. Samuel, mamãe está vindo. Aguente firme. Logo estarei aí. Amor. Mamãe. Mas antes que pudesse selar, uma voz masculina soou atrás dela.
Bonita letra, Clara. Ela se virou, o sangue gelando. Na penumbra, sentado num canto, estava Silas Crane, o homem da cicatriz, capanga de Ward. Ele sorriu sem mostrar os dentes. Ward mandou-o cumprimentar. Disse que sabia que você viria para Silver Creek. Clara levantou-se devagar, tentando não demonstrar medo. Diga a ele que não vai me achar. Ele já te achou. Silas fez menção de sacar a arma. Mas antes que pudesse, Elias apareceu atrás dele, silencioso, rifle em punho. Acho que a conversa acabou, amigo. Silas virou lentamente. Você devia ter morrido naquela noite, bom. Elias respondeu, firme. Pois é. Acho que o Oeste ainda não me quer. O disparo ecoou seco. Silas caiu, o corpo inerte no chão de tábuas. Clara correu até Elias. Ele largou o rifle, tremendo. Eles sabem onde estamos, Clara. Ele não veio sozinho. Ela olhou pela janela. Luzes. Lanternas se movendo no escuro. Ward estava perto. Eles fugiram pela porta dos fundos, montando o cavalo às pressas. A lua iluminava a estrada. Atrás deles, o som dos cascos ecoava, uma caçada silenciosa. Clara segurava firme o medalhão, o vento batendo no rosto. Elias sangrava novamente, mas não parava. Segura firme! Gritou ele. As luzes atrás se multiplicavam. Quando chegaram ao penhasco que dava vista para Silver Creek, pararam. A cidade brilhava abaixo, pequena, mas viva, cercada por árvores e um rio largo. O mesmo rio que Samuel descrevera na carta. Clara olhou para baixo, os olhos cheios d'água. Meu filho está ali. Elias olhou para trás, vendo as sombras se aproximarem. E o inferno também. Ele olhou para ela. Se algo acontecer comigo, promete que não para. Vai até ele, Clara. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos. Eu não vim até aqui para te perder agora. Ward apareceu no alto da colina, o cavalo negro reluzindo sob o luar. O fim da linha, bom! Gritou. Elias ergueu o rifle. Talvez o começo. O vento soprou forte. A lua se escondeu nas nuvens. E, pela primeira vez desde que fugira, Clara Mayfield sentiu que o destino dela e de Elias Bom estavam prestes a se misturar de vez, com sangue, fogo e amor. O vento rugia entre as colinas de pedra. A lua oscilava entre nuvens pesadas, iluminando o vale e o rio largo que cortava Silver Creek como uma serpente de prata. Elias Bom e Clara Mayfield estavam lado a lado, parados no alto do penhasco. Atrás deles, Caleb Ward e seus homens se aproximavam como sombras famintas. À frente, o rio, a última linha entre a vida e a perda. Clara respirava rápido. O coração batia como tambor. Lá embaixo, as luzes da cidade piscavam. Em algum lugar ali, talvez, estava Samuel. Mas entre ela e o filho havia o homem que destruiu tudo o que ela amava. Ward desmontou do cavalo, tirando as luvas de couro com calma. A voz dele ecoou no deserto. Acabou, Clara. O Oeste não perdoa quem tenta reescrever a própria história. Ela respondeu, firme, o olhar queimando. Então é hora de ensinar o Oeste a ler de novo. Ward riu, seco. Você sempre teve língua afiada. Eu te ofereci o mundo e você preferiu a miséria. E agora está aqui, ao lado de um fazendeiro moribundo. Elias ergueu o rifle, o ombro sangrando de novo. Moribundo ou não, ainda sei atirar. Um silêncio tenso. O vento cortou o ar. Ward sorriu e fez um sinal. 3 homens avançaram. O primeiro disparo de Elias os deteve. O segundo veio de Clara, certeiro. 2 corpos tombaram no chão de pedra. O som dos tiros ecoou pelo vale, assustando pássaros e acordando ecos antigos. Ward continuou imóvel. Então é assim. A santa e o fazendeiro viraram assassinos.
Clara deu um passo à frente, os olhos brilhando de raiva e dor. Você tirou meu filho de mim. Agora vai aprender o que uma mãe faz quando não tem mais nada a perder. A luta explodiu. Ward puxou o revólver. Elias atirou. O som dos tiros se misturou ao trovão distante. Pedras se soltaram do penhasco. O cavalo de Ward relinchou e fugiu. Clara correu para Elias, que recarregava a arma com dificuldade. Um dos capangas ainda vivo surgiu das sombras e a agarrou por trás. Ela lutou, chutou, mordeu, e num golpe desesperado, pegou a faca da cintura e a enfiou nas costelas dele. O homem caiu. Ela tremia, o peito arfando, o vestido sujo de sangue e terra. Ward se aproximou, o rosto ensanguentado, o revólver ainda firme. Você nunca devia ter fugido, Clara. Ela apontou o rifle, mas ele foi mais rápido. O tiro atingiu o chão perto dela, levantando poeira. Ela tropeçou e caiu, o rifle deslizando até a beira do penhasco. Elias gritou, correndo até ela. Outro tiro. Ele cambaleou. O sangue escorreu pela camisa. Mesmo ferido, ele se jogou na frente dela, protegendo-a. Ward recarregou a arma, sorrindo com prazer cruel. Você devia agradecer, bom. Tá morrendo por uma mulher que nem é sua. Clara levantou-se, chorando, o rosto coberto de cinza e raiva. Ela é minha mulher! Gritou Elias, tossindo sangue. E vale mais que todo o ouro que você roubou dessa terra. Ward apontou o revólver para ele. Mas antes que pudesse atirar, Clara se jogou contra o vilão, empurrando-o com toda a força. Os dois rolaram pelo chão, lutando entre gritos, punhos e lembranças. A arma caiu. Ward tentou pegar o medalhão no pescoço dela. O nome do garoto ainda te condena! Gritou ele. Ela o golpeou com uma pedra, a voz rasgando o ar. O nome do meu filho é o que me salva. Um disparo. O som se perdeu no vento. Por um segundo, tudo parou. Ward olhou pro peito. Um buraco vermelho se abria entre as costelas. Cambaleou, olhou para Clara e caiu, o rosto virando para o rio. O corpo escorregou pela encosta e sumiu nas águas escuras. Clara ficou parada, os olhos fixos no vazio. A respiração saía em soluços. O rifle tremia em suas mãos. Elias, ajoelhado, tentava levantar, o sangue manchando o chão. Acabou? Perguntou ele, com a voz fraca. Ela olhou pro rio. Acabou para ele. Mas pra gente, ainda não. Correu até Elias, ajudando-o a ficar de pé. Ele olhou pro horizonte, onde Silver Creek brilhava à distância. Vai, Clara, acha o menino. Ela balançou a cabeça, as lágrimas caindo. Não sem você. Eu já tô com um pé no outro lado. Ela segurou o rosto dele com força. Então me espera lá, mas só quando for a hora. Com esforço, o ajudou a descer a colina até o rio. A água corria gelada, limpando o sangue, levando embora a poeira e o passado. Clara rasgou um pedaço da saia e amarrou o ferimento dele, firme. Você não vai morrer aqui, Elias bom. Nem hoje, nem amanhã. Ele sorriu, fraco. Você é teimosa demais para esse mundo. E você é burro demais para me contrariar. Eles riram, uma risada triste, cansada, mas viva. Horas depois, quando o sol começou a nascer, Clara ouviu vozes do outro lado do rio. Homens do vilarejo vinham com uma carroça. Um deles gritou. Ei! Vocês precisam de ajuda? Clara respondeu, aliviada. Por favor. Meu marido tá ferido. Eles os ajudaram a atravessar. E quando ela finalmente pisou do outro lado, olhou para o rio uma última vez. A correnteza levava as cinzas do mal que um dia aprendeu. O oeste, enfim, parecia respirar. No vilarejo, enquanto Elias era tratado, Clara procurou a casa do endereço na carta. Era uma escola pequena, pintada de branco,
com um jardim de macieiras. Crianças brincavam lá fora. O coração dela batia tão alto que parecia gritar o nome do filho antes da boca. E então ela ouviu. Um menino de uns 10 anos, cabelos castanhos, olhos claros, o mesmo olhar do retrato no medalhão. Ele corria, rindo, livre. Clara parou no portão, as mãos tremendo. O menino olhou para ela, curioso. Os olhos dele se arregalaram. E o mundo inteiro ficou em silêncio quando ele disse: Mamãe. Ela caiu de joelhos, chorando, abrindo os braços. Ele correu até ela. O abraço foi tão forte que parecia costurar o tempo de volta. E tudo que o Oeste havia roubado, agora era devolvido. O sol nascia sobre Silver Creek, dourando as águas do rio como se o Oeste inteiro tentasse lavar seus pecados. No quarto simples da pensão, Elias Bom respirava com dificuldade. A ferida no ombro infeccionara, e a febre o fazia delirar. Clara estava ao lado da cama, o filho Samuel dormindo encostado nela. A mão dela segurava a dele com força, como se pudesse segurar a própria vida através daquele toque. Fica comigo, Elias, sussurrou. Não agora. Ainda não. A respiração dele era curta, dolorida. De vez em quando, murmurava coisas que só o vento entendia. Palavras quebradas, terra, fogo, ela. Clara molhou os lábios dele com água fria, trocou as faixas, rezou baixinho. Samuel, meio acordado, perguntou com voz fraca. Ele vai morrer, mamãe. Ela olhou para o menino, engolindo o choro. Não, meu amor. Ele só está cansado. O menino pensou um pouco. Posso rezar por ele? Clara sorriu com lágrimas. Pode. Samuel juntou as mãos pequenas e fechou os olhos. Deus, o moço ajudou a mamãe a me achar. Então ajuda ele a ficar também. As palavras do garoto encheram o quarto de uma paz simples, pura, a única oração verdadeira do Oeste. 3 dias se passaram. Elias lutava entre a febre e o silêncio. Às vezes acordava, olhava para Clara e sorria, sem força. Você o encontrou. Ela segurava a mão dele. Sim. E foi você quem me levou até ele. Ele fechava os olhos. Então valeu a pena. Mas Clara sabia que ainda havia algo entre eles, culpa. Não apenas pela dor, mas pelas vidas tiradas, pelas escolhas feitas. O amor deles nascerá entre cinzas, e para florescer, precisaria do perdão que o Oeste raramente concedia. Na manhã do 4º dia, o médico local veio vê-lo. Homem de barba curta, mãos firmes, voz direta. Ele é teimoso. A bala saiu, mas a infecção pode matá-lo. Clara perguntou. O que posso fazer? Deixe-o descansar, e reze. Às vezes, só isso segura o espírito. Ao entardecer, Clara saiu um pouco, levando Samuel pela mão. O menino mostrava curiosidade por tudo, os cavalos, o mercado, o sino da igreja. A cada risada dele, algo dentro dela se curava. Mas ao mesmo tempo, cada passo longe do quarto a deixava com medo de voltar e não encontrar mais Elias vivo. Samuel puxou a mão dela. Mamãe, quem é ele pra gente? Clara olhou pro horizonte, o sol pintando o céu de cobre. Ele é o homem que me ensinou a acreditar de novo. O menino sorriu. Então ele é bom. Ela respondeu, emocionada. O melhor tipo de bom, aquele que já errou, mas nunca parou de tentar. Quando voltaram, Elias estava desperto. Pálido, fraco, mas sorrindo. Samuel correu para ele, tímido. O senhor é o fazendeiro que salvou minha mãe. Elias tossiu e riu ao mesmo tempo. Acho que foi o contrário, pequeno. Clara se ajoelhou ao lado dele. Você está melhor. Ele assentiu devagar. Acho que o Oeste não quis me levar ainda. O menino se aproximou mais. O senhor tem uma fazenda? Elias olhou para Clara. Tinha.
Mas acho que ainda posso ter, se ela quiser voltar comigo. Clara riu com lágrimas nos olhos. A gente volta. Mas dessa vez, não para sobreviver, para viver. Nos dias seguintes, Elias melhorou devagar. Cada nascer do sol era um presente. Clara e Samuel cuidavam dele, e juntos começaram a sonhar com o que viriam a reconstruir. Mas o Oeste ainda falava. Uma tarde, enquanto Samuel brincava no pátio, um mensageiro chegou. Trouxe uma carta. O selo, de banco. O nome, Caleb Ward. Clara sentiu o estômago gelar. Abriu. Dentro, poucas palavras. Nem a morte me apaga, Clara. O Oeste pertence a quem tem coragem de tomar o que quer. C.W. Ela amassou o papel, respirando fundo. Elias a observava da cama. Ward está morto, Clara. Às vezes, o mal não precisa estar vivo para assustar. Então a gente enterra o nome dele, junto com o passado. Ela assentiu. Abriu a janela. O vento entrou, forte, quente. Ela deixou a carta voar, pedaço por pedaço, o nome de Ward se desfez no céu. E, pela primeira vez, o ar parecia limpo. Naquela noite, Clara acordou e viu Elias sentado, olhando o luar. Ela se aproximou em silêncio. Ele falou sem olhar para ela. Sabe o que mais me dói, Clara? Não é o tiro. É pensar em tudo que eu deixei morrer comigo antes de você chegar. Ela se sentou ao lado dele. O passado morreu, Elias. Mas o amor, esse ainda respira. Ele virou o rosto, e os olhos dele se encontraram, calmos, cansados, mas cheios de vida. Eu não achava que ainda podia amar alguém. Nem eu. E agora? Clara sorriu. Agora a gente planta. O beijo que veio depois foi lento, simples, real, o tipo que não nasce da paixão, mas da paz. Dois sobreviventes se encontrando no meio da ruína e dizendo, sem palavras: ainda dá tempo. Na manhã seguinte, Samuel correu até eles com um ramo nas mãos. Olhem! Brotou uma flor perto do rio. Elias levantou-se com esforço, e juntos foram ver. Ali, entre as pedras, uma pequena flor amarela abria as pétalas sob o sol. O mesmo solo que viu sangue agora via vida. Clara segurou o menino e olhou para Elias. Acho que o Oeste também sabe perdoar. Elias respondeu, sorrindo. Só precisava de quem acreditasse. Eles ficaram ali, os três, sob o sol nascente, ouvindo o som suave da água. O rio de Silver Creek corria limpo, carregando embora tudo que o fogo deixou para trás. Mas no horizonte, longe dali, alguém observava, um cavaleiro solitário, chapéu baixo, cavalo preto. Não se via o rosto. Mas o vento parecia sussurrar um nome. Ward. O sol descia lento sobre as montanhas, pintando o céu de laranja e sangue. Silver Creek respirava paz, uma paz frágil, feita de reconstrução e esperança. Clara Mayfield cuidava do pequeno jardim ao lado da casa nova, onde brotavam feijões, rosas e lembranças. Samuel corria pelo quintal, o riso dele cortando o silêncio como sino de igreja. Elias Bom, de chapéu gasto e ombro cicatrizado, observava os dois. Ainda mancava um pouco, mas andava. E, mais importante, sorria. O Oeste o havia quebrado, mas Clara o ensinara a nascer de novo. Às vezes ele pensava no começo, o dia em que pagou $5 por uma noiva que ele acreditava ser uma aposta contra a solidão. Hoje, cada centavo parecia transformado em vida. Naquela manhã, Elias chamou Clara para ver algo. Vem comigo, ele disse. Eles caminharam até a velha carroça que ele vinha reformando há semanas. Sobre a madeira nova, ele escreveu com uma faca. Bom e Mayfield, Fazenda da Esperança. Clara sorriu, as lágrimas brilhando nos olhos. Isso é mesmo necessário? Elias assentiu, sério. Para mim é. A terra agora tem 2 nomes. E um motivo para continuar.
Ela passou os dedos sobre as letras, sentindo o sulco da madeira. 2 nomes, uma história. Ele sorriu. E talvez um futuro. Samuel apareceu correndo, o rosto vermelho do sol. Mamãe, olha, achei um cavaleiro vindo pela estrada. O sorriso de Clara sumiu devagar. Ela olhou para o horizonte, um ponto escuro se aproximava. O vento parecia mudar. O som do cavalo ecoava pesado, familiar. Elias pegou o rifle. Fica atrás de mim. Clara sentiu o coração bater mais rápido. Não, deixe eu ver primeiro. O cavaleiro se aproximou. Era um homem alto, capa escura, chapéu baixo. Quando parou diante da cerca, tirou o chapéu. O rosto estava marcado, envelhecido, mais vivo. Caleb Ward. Elias apertou o rifle com força. Clara ficou imóvel, o rosto endurecendo. Ward desmontou do cavalo devagar, tossindo. Havia algo diferente nele. O brilho cruel se apagara. A voz, antes cortante, agora era apenas rouca. Vim sozinho, ele disse. Elias respondeu, seco. Devia ter vindo morto. Ward ergueu a mão, cansado. Vim pedir o que nunca pedi a ninguém. Perdão. Clara riu, amarga. Perdão? Depois de tirar tudo? Depois de perder tudo também, respondeu ele. Ele se aproximou devagar. O Oeste me levou tudo que eu comprei, Clara. Mas deixou o que eu nunca tive, tempo para entender. Os olhos dele estavam fundos, doentes. Sou um homem morrendo. Vim para ver meu filho uma última vez. Clara sentiu o chão sumir sob os pés. Samuel, que ouvia atrás da porta, apareceu na varanda, curioso. Ward o viu, e pela primeira vez em anos, algo se quebrou dentro dele. Os olhos endurecidos se encheram d'água. Samuel. O menino recuou, assustado. Mamãe, quem é ele? Clara se ajoelhou diante dele, a voz trêmula. É o homem que te trouxe a este mundo, meu amor. Ward deu um passo à frente. Não quero levá-lo. Só queria vê-lo livre. O Oeste devora tudo, Clara. Mas ele é a única coisa que eu fiz que merecia ficar viva. Elias abaixou o rifle. Por um instante, não havia inimigos ali. Só um homem velho e arrependido diante da família que perdeu. Clara respirou fundo, as lágrimas caindo. Você destruiu tudo o que eu era, Caleb. Mas me deu algo que nenhum dinheiro compra. Motivo para lutar. Ward assentiu, os olhos marejados. Então lute por ele. Por vocês. Ele se virou, montou o cavalo, e antes de partir, olhou uma última vez. O Oeste só respeita quem recomeça, Clara. E você venceu. Ele se afastou, o cavalo sumindo entre a poeira dourada do entardecer. Clara ficou parada, sentindo o peso do tempo se dissolver. Naquela noite, sentados na varanda, Elias segurava a mão dela. Samuel dormia no colo, exausto. O céu brilhava com milhões de estrelas. Você o perdoou? Perguntou Elias. Clara olhou para o horizonte. Acho que sim. Não por ele, mas por mim. O ódio é uma semente que mata o solo. Elias sorriu de leve. Então acho que nossa terra vai florescer. Silêncio. A brisa suave tocava os cabelos dela. Ela virou o rosto para ele. Sabe o que percebi, Elias? O quê? Você não me comprou. Você me libertou. Ele sorriu, emocionado. E você me salvou. O sol começou a se pôr atrás das montanhas, tingindo tudo de dourado. Samuel, ainda meio acordado, murmurou. Mamãe, o Oeste vai sempre ser assim? Ela respondeu com ternura. O Oeste muda com quem o ama, meu filho. Elias olhou para ela, e os olhos se encontraram na luz do crepúsculo. 2 sobreviventes, um garoto,
e uma terra que finalmente florescia. A câmera da vida parecia se afastar devagar, mostrando o rancho, o campo de feijões verdes, o rio brilhando lá embaixo, e o pôr do sol mais bonito que já se viu em Dry Creek. A voz dela, suave, ecoou como lembrança. Ele comprou uma noiva por $5, mas o que recebeu foi uma mulher que salvou sua fazenda e sua alma.